para todos os nossos alunos. O tema básico aqui é sobre atualidades, para deixar vocês bem informados sobre tudo que acontece no Brasil, no mundo, os temas que são super importantes aí, que vocês estejam bem antenados. E a forma que é apresentada essas palestras é super prática, porque ela é são pequenos períodos de conteúdo, né, de máximo 50 minutos a 1 hora, em que vocês têm uma recapitulada sobre todos os assuntos relevantes aí para todas as provas, concursos e etc., e para ter um bom bate-papo com alguém aí de tema de atualidade, tá? Então, bem-vindos a todos, eu sou a professora Sueli Cara, do curso de Odontologia da Cisbem, e hoje eu venho apresentar vocês ao palestrante do dia. Antes de apresentar o professor Timóteo, que é o que vai falar sobre a palestra de hoje, eu vou contar para vocês o que ainda tem de atividades aqui no nosso ciclo de palestras do Atualiza. Já foram várias palestras até agora, né? Falamos de ciência, tecnologia, inovação, qualidade de vida, habitação, acessibilidade, inclusão social, sociodiversidade, multiculturalismo, Estado, sociedade, trabalho, ética, democracia, meio ambiente, biodiversidade, educação e desenvolvimento humano e social, violência contra a mulher, importância do SUS, né? Processos de globalização e política internacional. Hoje vamos falar sobre etarismo com o professor Timóteo, e ainda sobram para a semana que vem mais 3 palestras, para a próxima e daqui a 15 dias. Então, vai ter, na terça-feira, dia 19, uma palestra super importante sobre saúde mental. Não percam essa oportunidade, é uma professora do curso de psicologia, a professora Juliana Leonel, super gabaritada sobre esse assunto, para falar a importância da saúde mental nesse período pós-pandemia, né? Para ficar bem antenado sobre esse assunto. Dia 21/9, uma quinta-feira, vai ser um assunto de leitura e interpretação de gráficos, tabelas e diagramas. E dia 26/9, a última palestra vai ser sobre inteligência artificial, tá? Então, não percam essas palestras, tenho certeza que todos os seus coordenadores estão enviando para vocês esse material, disponibilizando aí para o acesso, para vocês poderem ficar sempre antenados. Então, como que vai funcionar? Ao final da palestra, né, é disponibilizado o link de registro, então não fiquem preocupados que a gente vai enviar, a gente envia no final da palestra, vale 1 hora complementar obrigatória. E quando vai ser lançado essa hora? Até o final desse ciclo de palestra, quer dizer, até o final de setembro vai ser disponibilizado esse material, tá bom? Então, fiquem tranquilos, curtam bastante a palestra, tá? E hoje, vou apresentar o nosso professor, o professor Timóteo, o nome completo dele, Timóteo Leandro de Araújo, professor do curso de Educação Física aqui da FMU, super querido, super participativo, super ativo em todas as ações que a gente desenvolve, né? Ele é professor da disciplina de Medidas e Avaliação Física, pesquisador do Celafiscs, curador da Virada da Maturidade e coordenador pedagógico do programa de exercício Senior Fit BR, tá? Muito bem-vindo, professor Timóteo. Agradeço imensamente sua presença aqui e de coração já estou te parabenizando pela palestra, que eu já estou esperando aqui já, desde a tarde já estou ansiosa. Bem-vindo, viu? Muito obrigado, é um prazer. Obrigado, professora. Obrigado a todos. Obrigado, Pedro, que está literalmente no backstage para colaborar conosco, e principalmente aos 27 colegas que já entraram agora, né, e os colegas que vão assistir depois, e vocês que durante o bate-papo vão interagir conosco e vão encaminhar esse material para outros colegas. É um prazer, né, estar aqui e dividir com vocês. Então, como a professora Celi disse, é um tema atual, realmente atualíssimo, não só porque a gente colocou aqui, mas é um tema que a gente diz que é atual por 2 situações. Uma, que nós gostaríamos muito que vocês começassem a conviver com essa palavra, que daqui a pouco a gente vai colocar, vocês já estão vendo na tela aqui embaixo, eu vou trocar aqui, e vocês estão vendo ele em maior destaque agora, né, a palavra etarismo, e vocês já devem ter se deparado com essa palavra ou com essa tradução de outras formas. Mas também eu queria muito que vocês utilizassem essa temática e verificar como que ela se encaixa na realidade da área que você está em formação. Possivelmente vocês vão ver o meu texto, ele vai estar um pouco enviesado, ele vai estar um pouco contaminado pela minha área de atuação, que é movimento humano, atividade física, exercício.
Mas eu queria também que vocês pudessem fazer o possível, já que vocês representam essa geração que está chegando, de futuros profissionais, mas que vocês conseguissem verificar se o que a gente vai discutir agora, se isso começa a entrar na tua área, ou como que a área que você está estudando agora poderia rever esse tema ou ver esse tema. Então, vocês é que têm chance de corrigir esse fator. Tá? Então, esse é o meu desafio hoje. Dar um suporte para a atualização de vocês. E outro, deixar uma tarefa que é contar com a ajuda de vocês em discutir essa temática na área que vocês têm mais conhecimento. Tá? Aqui está o meu e-mail da universidade, Timóteo.araújo, e o de baixo um outro e-mail mais pessoal, onde a gente pode continuar essas informações, já que é um tema que eu gosto muito de conversar. Se a gente estivesse numa sala de aula, né, e de vez em quando vocês vão se deparar que eu vou tentar fazer essa situação, né, vou chamá-los como se você estivesse na sala de aula, porque é assim que a gente foi educado, e aí eu já começo a dar dicas de como que funciona o tema, ou seja, eu fui educado nesse formato, que vocês estariam numa sala de aula de caráter presencial, mas a gente sabe da modernidade do mundo, então em alguns momentos eu vou falar, respondam aí, comentem, então é para a gente tornar isso aqui um pouco mais dinâmico. Se a gente começasse aqui a falar da etimologia da palavra, né, lembrar que essa palavra que termina com ismo, etarismo, muito provavelmente alguns de vocês foram treinados a sempre associá-la de um caráter que não traz um conceito de coisa boa, de coisa positiva. Exemplo, quando a gente pega uma palavra como etária, faixa etária, e a gente coloca o sufixo ismo, né, e vem da origem grega, então dá a ideia de que a gente está formando o nome num conceito geral, e aí os exemplos são alcoolismo, tabagismo, pessimismo. Então, se alguns de vocês nunca se depararam com essa palavra, quando apareceu etarismo, alguns de vocês já notaram aí que vai cair na prova futuramente, alguma coisa não muito positiva. Mas isso foi só um recorte, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo que também usar o sufixo ismo também vem da ciência, doutrina, conjunto de ideias. Inclusive, alguns de vocês, enquanto eu estou falando, vão lembrar agora, já da nossa cultura popular latino-brasileira, que normalmente a gente usa ismo sempre para caracterizar também uma escola de formação de uma modalidade esportiva. Já ouviram? Ah, titismo, né? Então a gente sempre termina, agora é o dizinismo. Então, sempre lembrando que é a escola de alguém. Então, do primeiro ponto, lembrar que a gente está falando de etarismo, vocês já anotaram que possivelmente pode ser algo não tão positivo, mas guardem essa anotação que daqui a pouco a gente vai desenvolver um pouco mais, tá? E antes da gente dissecar a palavra etarismo, então lembrar que a gente está falando de faixa etária. E aí, muito provavelmente, o que mais interessa a vocês e a nós aqui hoje é falar da faixa etária num período específico que a gente tem conhecido como envelhecimento. Então, a gente está falando principalmente esse aspecto da idade no que diz respeito às pessoas que entram num período que a gente decidiu determinar, quando digo a gente, a área da ciência decidiu colocar como envelhecimento. Vocês conhecem alguns outros nomes, como terceira idade, a gente não tem usado mais, mas eu vou discutir com vocês algumas palavras desse conceito do envelhecimento. E vocês já estão vendo do lado direito a forma que eu gostaria de começar esse tema, que agora vai mudar um pouquinho do slide anterior. A palavra etarismo, a palavra envelhecimento, mas vocês estão vendo imagem de pessoas que já passaram de uma idade clássica chamada 60 anos, que é uma forma de políticas públicas que a gente discute, mas vocês estão vendo pessoas muito diferentes daquilo que a gente esperaria de uma pessoa acima de 70 anos, por exemplo. Do lado direito, com muita maquiagem, cabelo colorido, muitas tatuagens. E do lado esquerdo, um colega nosso que ainda faz salto de paraquedas. Então já demonstra a linha que a gente vai trabalhar. E esse tema da gente discutir palavras de pessoas envelhecendo e mostrando que elas ainda estão vivas e a gente tem que dar a fala, tem que respeitar, a gente tem 2 documentários, eu queria muito que vocês seguissem esses documentários. Um dele é o Envelhecência, uma forma de a gente apresentar, vocês estão vendo aqui embaixo, e o outro é o documentário, né, esse outro documentário, que é a continuidade do Envelhecência com o nome Além do Aposento. Mas olha que interessante, se vocês tiverem um pouquinho de paciência. Todas as imagens que nós mostramos, vocês estão percebendo que elas estão associadas de pessoas em movimento.
saltando de paraquedas, saindo ainda com suas tatuagens, roupa de corrida, uma prancha de surf. Então, e é o que a gente precisa que vocês, na área que estão trabalhando, entendam. Eu cheguei numa idade adiantada, numa idade que as pessoas chamam de 60 a mais, mas eu ainda estou vivo, mas principalmente, eu ainda estou buscando fazer as coisas que eu quero, que eu posso, que é o que em algum momento a sociedade não entende isso de maneira correta. Exemplo, como é que vocês hoje vão discutir essa temática quando voltar para casa e imaginar que a tua avó, de 75 anos, voltou para casa com uma tatuagem? Será que vocês vão olhar e vão elogiar realmente? Ou se vocês encontrarem teu pai, teu avô, teu tio, com mais de 70 anos, chegando em casa e falar: ah, por favor, eu gostaria de ganhar um tênis, e eu quero um tênis de R$ 600. Qual seria a tua expressão? De alegria? Ou seria aquela: por que que você quer um tênis de R$ 600 se você já é uma pessoa de 75 anos? Então até que ponto vocês, da nova geração, da nova formação, estão se deparando com essas pessoas que têm uma idade acima dos 60, 70 anos, mas ainda continuam produzindo e ainda são protagonistas naquilo que se prontificaram a fazer? Vamos fazer uma provocação agora? A Sueli, que está aqui do nosso lado acompanhando, vocês escolhem um odontologista que tem 85 anos? Se você tivesse a possibilidade de escolher e você chegasse num consultório e tivesse duas salas, um odontologista de 44 anos, aqui do ponto de vista da idade cronológica, e do lado um com 85. Vocês parariam para pensar que a tua escolha, uma delas seria o motivo da idade cronológica? Já fica a segunda provocação. Na hora que você desempatar, qual foi o critério que você levou como desempate? Foi a idade cronológica? Se foi a idade cronológica a favor de um lado ou do outro, pode ser que você tenha começado a entrar nesse cenário de que você está agindo com etarismo para algum desses grupos. Ok? Daqui a pouco a gente tem. Antes de falar disso, eu queria dividir com vocês que estão aqui, estão chegando, quem de vocês pôde frequentar o último show que teve aqui em São Paulo, né? 5 dias muito cheios, do chamado The Town. Então, possivelmente alguns de vocês estão escrevendo agora, aqueles que puderam estar presentes ou aqueles que estiveram assistindo como eu em casa. Eu assisti, achei muito interessante e vou dividir com vocês o que eu mais curti, não só da música, Jesus, que Jesus chorou, mas principalmente por eu ser fã, né, do Mano Brown, dos Racionais, e porque toda a atividade foi feita debaixo de uma chuva absurda e eles não pararam de cantar. Agora vamos juntar as duas coisas? Eu arrumei um jeito de fazer uma propaganda de um grupo de rap que eu curto, ou fazer propaganda de um show que talvez eu pudesse estar organizando, ou eu fiz realmente uma ponte para preparar vocês para a terceira provocação. Desses artistas que se apresentaram, e vocês puderam assistir ou puderam estar lá presente, algum deles tem uma característica que a temática de hoje era um artista que tinha mais de 80 anos? E aí, possivelmente, alguns de vocês estão tentando lembrar, estão anotando, porque se eu voltar ao slide, vocês vão lembrar de nomes como Bruno Mars, que a gente queria muitos assistir, e muitas outras bandas. Alguma banda, algum artista foi convidado e ele tinha como característica a idade cronológica? Se vocês responderem que não, a gente pode abrir uma reflexão do nosso tema. Os organizadores do The Town, eles agiram com etarismo, ou seja, não vamos convidar artistas acima de 80 anos porque eles não servem para o nosso show, não servem para o nosso grupo, ou não tem artista de 82 anos que suportariam um show nessa magnitude? Lógico que a gente está provocando, tá? Isso não foi feito, não gravem isso, não fotografem, não passem adiante, porque não é isso. Aqui a gente está numa sala de aula provocando. Então, indo para a resposta, vou pedir para vocês prestarem atenção nessa foto.
Isso era a ideia do The Town, fazer um show para todas as idades e com todas as manifestações que a gente queira aqui chamar. E no centro dessa foto, eu, como sabia que ia participar desse bate-papo, pedi para a organização fazer isso. Então nós temos diferentes idades e ao centro temos um artista brasileiro que participou, que vocês conhecem como Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso é um artista de 82 anos de idade. Então a gente pode voltar naquela pergunta, não houve nenhum tipo de manifestação de etarismo, porque foi inserido um profissional da música, um ótimo profissional, que teve uma performance absurdamente excelente, não só por a gente ser fã, mas que teve a altura do espetáculo. Então, a ideia que a gente vai continuar os próximos slides é pedir para vocês sempre refletirem nessa situação. Onde vocês estão localizados nesse momento? Na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu estágio. É possível perceber e identificar que as pessoas acima de 70 anos, 75, 80, continuam exercendo uma tarefa que durante tanto tempo fizeram de sucesso, por exemplo, como um cantor, um intérprete, um artista, e ele fez com muita maestria. Então, segurando um pouquinho, vou voltar um slide e vou pedir para vocês observarem esse slide que tem a parte de baixo do slide, onde é muito provavelmente que vocês conheçam essas expressões. Sou da geração Z, sou da geração Alpha, geração Y. Aí os milênios. Mas esse tipo de situação ela já acontecia há muito tempo. Exemplo, as pessoas hoje que têm 70 anos ou mais, eles são filhos, né, que nasceram numa geração conhecida como geração Baby Boomers, porque eles nasceram logo após a finalização da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente encontra ou assiste pessoas da mesma idade do Ney Matogrosso, no caso aqui, eles representam uma geração que é conhecida na literatura, nas discussões, e pode ser uma das provocações das provas ou dos concursos que vocês vão serem submetidos, que são conhecidos como os Baby Boomers. Ninguém traduziu, a gente comenta aqui, mas seria uma tradução direta, literal, os filhos, né, os bebês das bombas, os bebês que nasceram logo após a finalização da Segunda Guerra Mundial. Então, essa discussão existe. Então, acho que agora a gente consegue tecer mais um ponto nesse fechamento dessa rede, que é lembrar que a gente está falando de etarismo, a gente associou que pode ser algo que não é muito entendido como positivo, mas a gente está querendo que com vocês aqui, que as pessoas, e digo pessoas, a sociedade entenda que é possível a pessoa continuar fazendo o que ela fazia com a mesma maestria, principalmente se a gente der a oportunidade. Quer ver uma provocação interessante agora? Nós estamos aqui com 37 colegas que escreveram, alguns que já estão presentes. Qual seria a porcentagem deles presentes aqui na idade que a gente está conversando, acima de 75 anos? Se a resposta for 0%, não tem nenhum, o que será que aconteceu que a gente não está conseguindo convidar eles para estarem presentes? A resposta possível seria: não há nenhum aluno matriculado nessa idade aqui? Se eles não estão matriculados, será que a gente não tem conseguido dar a possibilidade, a visibilidade para eles continuarem estudando, voltarem a estudar ou começar a estudar? Então, juntando pela terceira vez esse mesmo tipo de provocação. Todas as entidades, empresas, serviços estão dando a oportunidade da gente inserir essas pessoas, e não porque eles estão pedindo, tá? Isso é, para não falar que eles precisam de falar, como que nós que organizamos isso, estamos nos preparando para que essas pessoas estão aí, elas estão vivas, estão produzindo, e uma boa parcela delas tem recursos para isso. Por que será que a gente não tem mais colegas acima de 75 anos no banco escolar? A gente precisa melhorar isso daí? Agora, volto à primeira provocação do bate-papo. Vocês vão assumir essa situação para resolver, porque vocês vão conviver vocês vão conviver toda a vida profissional de vocês com mais pessoas nessa idade do que eu estou convivendo, por exemplo. Porque daqui em breve, rapidamente, eu estou nesse grupo etário.
E vocês vão ficar os próximos 30, 40 anos de vocês ouvindo esse assunto, mas vocês é que vão estar provocando a sociedade, precisamos inserir essas pessoas aonde? Na radiologia, na fonoaudiologia, na musicoterapia, tá? Na enfermagem. Vocês é que vão assumir essa responsabilidade, tá? Antes da gente falar do etarismo, eu queria também colocar algumas palavras novas, alguns conceitos, e aí, para quem já estuda, ótimo, para quem está ouvindo e vendo pela primeira vez, temas que fazem parte dessa temática, e que pode ser que você não seja provocado nas provas, nos concursos, para falar de etarismo, mas vocês vão ter que conviver com as novas formas de discutir esse tema, que é o que eu vou colocar agora. Hoje a discussão é longevidade. Que como a gente está vendo no slide, o que a gente está querendo discutir é a medida da duração da vida de cada espécie. Então, para os colegas aqui da veterinária, eles têm isso muito claro, né? Quanto que um animal vive. Até a gente gosta muito de fazer associação, né? Multiplica por 3, por 4, para ver como que seria comparado com a idade de um homem, né? Aqui no sentido da espécie. Então, hoje, a gente vai parar de falar, em breve, né? Muitas áreas estão parando de discutir, falar de velhice, adulto velho, uma tradução da língua latina, adulto maior, disse língua latina, eu queria dizer da América Latina, tá? E a gente começar a falar, a discussão é longevidade. Os colegas aqui da área do tema, por exemplo, da biomedicina, discutindo novas técnicas, novos produtos, o pessoal da farmácia, não para que esconder a minha velhice, não é isso, mas estudar e encontrar produtos e procedimentos para eu aproveitar a minha idade que eu ganhei a mais comparada com anos anteriores, com outros grupos. Então, eu estou vivendo mais, estou passando pela longevidade. Tá? Um dos temas que a gente sempre encontra, vocês vão depois de hoje vão ficar mais impressionados com esse tema, vai chamar a atenção, sempre a discussão é essa. Encontramos uma nova pessoa para entrar no livro do Records. Ela viveu até 131, 128. Mas existem casos hoje, falando da população, nós humanos aqui, de pessoas irem até 125 anos, por exemplo. Se a gente decide colocar a pessoa aos 60 anos e chamá-la de velha, tema que vocês não vão usar mais, então ela ainda tem mais uma vida inteira para viver novamente. Então, a metade da vida dela, ela passa nesse período chamado velhice, que a sociedade entende isso de maneira muito pejorativa, então já entendemos que em breve todas as discussões vão ser longevidade. Para quem gosta do tema, quem está aqui anotando e quer ouvir um pouco mais, até faço um convite a vocês. Agora, no final do mês de setembro, 29, 30 de setembro e 1º de outubro, vai ter uma feira especificamente chamada Expo Longevidade. Você que está aqui ouvindo e você que está pensando já na tua empresa, em fazer novos contatos, o evento é gratuito, é lá no Center Norte, Expo Center Norte. Você pode fazer a inscrição agora no site, né? É aberta, é só digitar Expo Longevidade e se discute todos os temas de todas as áreas sobre a discussão do mercado para as pessoas na longevidade. O que a gente está pensando para os próximos 50 anos e o que nós estamos fazendo hoje, na área que você está, na hora que você se encontra agora, para as pessoas que se apresentam com 75 anos e querem usufruir da tua área de expertise, seja ela enfermagem, biomedicina, fisioterapia e a área que seja. Ou a mais importante de todas, a área da educação física. Outro tema que eu queria que vocês, vamos preparar, que vocês estão pensando no ENAD, estão pensando numa redação para o concurso, uma palavra que tem que aparecer nessa discussão também, né, além do etarismo, é longevidade. Mas olha só agora a que ponto nós chegamos desse tema, tá? Há um ano atrás, em função daquela palavra chamada etarismo, né, houve uma discussão de se criar um código de doença. Alguém aqui já ficou internado ou faltou na faculdade, sabe o que é código de doença, né? Conhece como CID. Professor, não pude fazer a prova e olha só o meu atestado, você está vendo aí que eu sou o CID 9, CID 10, tá? Tem aquelas código de doença. Existia um grupo de experts na nossa área e querendo enquadrar esse processo de eu não morrer, ou seja, o processo de eu estar envelhecendo como uma doença.
existia um grupo de profissionais nessa discussão de colocar a velhice numa categoria de doença. Eu seria diagnosticado doente porque estou vivo. Então, teu avô, tá? Ou teu amigo de 85 anos que ainda está vivo do teu lado, ele ia sair na rua andando e ele não ia ter hipertensão, não ia ter diabetes, ele estava vivo, mas ele ia ser chamado de doente porque ele tinha muita idade. E um grupo de experts, coordenados por um grupo de brasileiros, especificamente o Dr. Alexandre Kalash, fez uma grande frente e conseguiram fazer essa discussão para isso acontecer. Agora, volta. Isso foi feito ano passado. Esse tema voltará em breve. Porque, olha só, é bem provável que toda vez que a gente tem uma nova doença, nós precisamos de tratamento. E esse tratamento passa por nova terapia e também por medicamento. Uma provocação aos colegas da farmácia, não vocês que estão estudando, mas aqueles que produzem remédios para vender, tá? A empresa. Será que existia um lobby muito grande, provocativo? Porque como eu tenho mais pessoas vivas nessa idade, e se elas forem diagnosticadas como doente, elas vão ser educadas que elas precisam de tratamento e esse tratamento se chama uma nova pílula. Será que foi isso? A gente espera que não. Mas se foi, isso é um lobby muito forte, em breve a gente vai retornar, tá? Então, só queria dividir com vocês que isso não foi para frente, isso está parado, tá? Então a velhice foi retirada como diagnóstico nessa revista muito importante chamada The Lancet, tá? Então velhice não é uma doença, tá? Agora, querer avaliar uma pessoa de 80 anos e falar que ela tem problemas ou que ela fez as coisas erradas por ela ter uma idade avançada, isso pode ser entendido como. Então, etarismo vem dessa expressão que está aqui no inglês, tá? Ageism, né? Vocês estão vendo aí, eu fiz essa pronúncia pausada, que é para fazer uma provocação para vocês, tá? Então, retomando, a gente está falando de etarismo, a gente tentou discutir como que ela tem. Esse tema é importante porque num momento da história vocês vão poder contar para outras pessoas que isso quase que entra dentro do código de doença. A gente visitaria, por exemplo, um médico de qualquer área e eu sairia de lá para fazer um tratamento para melhorar meu osso, melhorar a minha visão, mas eu sairia de lá com o diagnóstico de que estou doente porque sou velho. Então, isso pode chocar alguns de vocês, espero que tenha chocado. Mas a ideia foi mostrar que eu apenas envelheci, ou estou agradecendo por estar envelhecendo, mas isso não significa que a sociedade tem que me cadastrar como uma pessoa doente. Então, a gente volta naqueles palavras novas. A tua redação, a tua anotação tem que passar por longevidade. Outra palavra que a gente tem usado bastante, que está nesse conjunto dessa nova temática, é expectativa de vida. Então, essa palavra expectativa de vida, que a cada 2 anos, né, a gente sempre escuta, a expectativa de vida do brasileiro aumentou. A expectativa é um dado estatístico que, inclusive, caracteriza uma sociedade. Quando nós dizemos a expectativa do brasileiro aumentou, a gente quer dizer que aquelas crianças que vão nascer agora, elas vão ter uma maior probabilidade de viver mais do que aquelas que nasceram antes. Porque o cálculo é feito pela educação, pelos recursos, pela saúde, então a gente tem possibilidade. Tá? Então, é um indicador social muito importante para a saúde pública de uma nação. E dessa forma, a expectativa de vida de quem nasce em países como Haiti ainda é muito baixa, porque o país está em constante revolução e precisando de ajuda. Vocês vão encontrar também, quem gosta desse tema, está gostando e está notando, vocês vão ver relatos de que a expectativa do brasileiro que vinha aumentando, ela deu uma parada em função dos cálculos que foram feitos em função do período da pandemia. Então, quando a gente fizer uma linha do tempo, se você for pesquisar isso, uma linha do tempo, a gente vinha aumentando. Mas com a chegada ali do ano 2000, e aí 21, 22, e ainda os resquícios para o começo de 23, fez com que a expectativa de vida do mundo mudasse, especialmente a do Brasil, mas porque o mundo todo passou por esse grande problema de isolamento. Então, a gente perdeu um pouquinho. Mas em breve a gente vai retomar, porque aí a gente acertou
todos os conceitos de saúde, a gente está passando por uma outra etapa. Outra palavra que você tem que colocar na redação e você tem que discutir é o próprio processo, o próprio nome envelhecimento, que a partir de hoje eu queria que você entendesse como um processo. Para aqueles que falaram, eu já sabia, então ok, então vamos só reforçar. Nós estamos falando de um processo que é natural, ele é gradual e ele é contínuo. Talvez você fale, não goste dessa maneira tão simples e básica que está dizendo, mas lembra que a ideia nossa é que esse bate-papo vá para outras pessoas e principalmente para aquelas que nem podem estar nos bancos escolares universitários. E talvez para elas fique melhor essa situação de é natural eu envelhecer. Isso respeita um processo gradual e é uma atividade contínua. A maneira grosseira é, só tem uma forma de não envelhecer, é eu interromper esse processo, conhecido como morrer. Todos nós passaremos por esse processo. Dessa forma brilhante, bonita que eu tentei desenhar aqui, então ficar vivo é envelhecer. Durante uma boa parte aí da vida, vocês ouviram aquelas frases, né? Antes de morrer, eu tenho que fazer 3 coisas, né? Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Não, tem que envelhecer também. Ou a pessoa nasce, cresce, envelhece e morre. Então, essas 3 situações vão ter que ser mudadas e repetidas por vocês ao longo desse processo. Então, nós vamos envelhecer. Do ponto de vista biológico, muitas características nós vamos começar a perder. Algumas outras a gente vai ganhar. Do ponto de vista muito forte, chamado estética e beleza, a gente ainda não está numa idade madura suficiente para curtir o que está acontecendo. Para aqueles que estão tentando ver quem eu sou, eu não me apresentei do ponto de vista de descrição, se tiver algum colega que não enxerga, né? Então, sou um homem, né, branco, uma característica que representa a minha idade, totalmente calvo. Então, muito provavelmente, isso já caracteriza uma idade avançada do que eu tenho. E alguns já perceberam também que, pelo uma característica do meu rosto, aqui já tem muito mais que 50 anos. Então, eu aprendi a conviver que isso é uma característica. É possível melhorar um pouco desse aspecto aqui? Sim. Por isso que, semestralmente, eu me candidato, né, lá em Santa Amaro, no CIEX, a passar pelos procedimentos que colaboram, né, para eu reduzir um pouquinho os traços avançados, né, desse processo, principalmente na face. Mas eu continuo envelhecendo e curtindo esse processo. Outra palavra que eu queria que tivesse na tua situação, que fizesse nas tuas anotações é o envelhecimento ativo. Então foi colocado um adjetivo ao processo de envelhecimento. Agora isso é da tua área. Esse ativo não é especificamente da educação física, de onde eu falei para vocês por 2 vezes, de onde eu vim, a área de movimento humano, mas é o envelhecimento ativo em todos os procedimentos, em todas as áreas. Envelhecimento ativo é a capacidade dessas pessoas que você tem na sua casa de 70, 85 anos, por exemplo, entender a televisão nova que você deu para eles. Quantos de vocês compraram o melhor celular ou ajudaram a comprar o melhor celular para uma pessoa de 85 anos da tua família? E aí, a pergunta que fica é, não é que ele foi treinado, mas quem montou o celular? Hoje, um celular perto de R$ 3.000. Quando esse celular estava sendo montado, ali no momento de montar, no momento de testar, haviam pessoas de 75 anos dando sugestões? Porque se vocês imaginarem responder não, então quer dizer que a gente tem uma geração de 20 a 30 anos fazendo equipamentos que são vendidos para consumidores acima de 75 anos que eles não participam do processo. Então aí fica aquela situação, minha avó não sabe usar o celular, mas o problema é que não teve uma discussão do envelhecimento ativo. Esse celular deveria, antes de ir para as prateleiras, ter sido testado no uso dessas pessoas, porque existe uma parcela muito grande de consumidores diretos ou indiretos nessa idade. Então, a ideia do envelhecimento ativo agora, isso cabe para a tua profissão, o que a tua profissão tem discutido do envelhecimento ativo? E aí vamos repetir todas as áreas que você está discutindo agora, passando pela enfermagem, indo para fonoaudiologia, fisioterapia, ciências biológicas. Então, verifiquem nas áreas como é que você tem recebido as informações dos colegas professores e como é que eles podem encaixar essa provocação para vocês de
Como é que a gente tem feito isso? E, de novo, não no modelo de que eu estou pensando numa pessoa de 75 anos doente, mas como que essa informação chega, esse produto chega, esse serviço chega nessas pessoas, né? Então, o que a gente está querendo discutir do envelhecimento ativo é como que a tua área tem discutido e abordado na promoção de um bem-estar em todos os aspectos, social, psicológico e físico. Tua profissão tem caminhado, a tua profissão não tem um objetivo só disso, mas o quanto você consegue hoje enxergar desse benefício? Se você decidiu responder nada, não é para ficar preocupado. Significa que esse espaço chamado nada vai ser preenchido por você, pelos teus colegas no TCC ou na tua startup futuramente. Como é que a gente pode preencher esse espaço dessa área? Outra área muito utilizada, principalmente pela Organização Mundial da Saúde, é discutir o envelhecimento saudável. Essa década é uma boa discussão, isso fortalece a possibilidade desse tema cair, desse tema ser discutido lá no teu ENAD, nas tuas provas, no teu concurso, porque nós estamos passando pela década do envelhecimento saudável. Não está tão forte a discussão, porque nos primeiros 3 anos, né, dessa década, a gente parou para discutir o problema do Covid. Então isso acabou roubando um pouco da temática, mas nos anos 2000 a discussão era o que é que os países estão preparando, e assim todas as áreas, se preparando para a gente pensar em estratégias de proporcionar uma sociedade mais ativa para todas as idades. E dessa ideia de todas as idades é para garantir que em breve eu vou curtir um envelhecimento de maneira saudável, um pouco mais saudável, ou a palavra-chave, com menor risco para a minha saúde. Então, isso é uma discussão importante e faz parte da área. Como nós somos da área da saúde, especificamente quem está aqui agora, tudo bem que esse bate-papo pode ir para outras áreas, mas a gente podia falar como será que os colegas do direito, os colegas da engenharia estão discutindo essa temática também de um envelhecimento saudável? E por que eu fiz esse gancho? Vocês puderam não, mas se puder, ou alguns até viram, uma das viagens, né, naquela nave espacial SpaceX, né, lá que foi colocado, um dos passageiros que ganharam a possibilidade de fazer aquele voo foi, um dos atores do primeiro filme, né, de Viagem à Lua. Então ele quando fez o filme há 40 anos atrás, fez o filme daqui, mas ele teve o presente. Nós teremos uma saúde suficiente para, por exemplo, ter a capacidade de passar por uma experiência dessa? Nesse caso, esse ator americano teve a possibilidade. Tudo bem que foi uma viagem rápida, ele não é um astronauta, mas nós já temos astronautas em idades mais adiantadas participando também. Então, como que as outras áreas têm feito isso? Agora um pouquinho mais rápido, mas só para vocês fotografarem, fazerem print e lembrar, quando a gente discute a ideia da inclusão digital, eu posso pedir para vocês tirarem a palavra digital e colocar a tua área de formação. Como que tem sido feita a ideia da inclusão da tua área para pessoas idosas? Esse é o nome hoje utilizado, tá? A boa parte dos documentos de saúde pública, né, a caracterização é pessoa idosa. As escadas estão sendo montadas para pessoas idosas, então, para essa temática de discussão. Os carros estão sendo fabricados para, pensando em pessoas idosas continuar dirigindo. Aqui a gente utilizou a inclusão digital, o livro parou nesse momento, nessa fase, mas em breve o próximo capítulo vai ser da tua área, a inclusão nesse bate-papo, né, das pessoas idosas. Então nós estamos garantindo um processo para que essas pessoas tenham recursos, tecnologias e principalmente agora vem a tua área, habilidades necessárias para utilizar esse bate-papo? Agora olha que interessante, façam um esforço agora para ver se vocês embarcam nessa viagem. Olhem para o desenho. O desenho foi feito numa característica forçada de entender que aquela pessoa está tirando o óculos porque ela vai levantá-lo, porque ela já não tem uma visão? Isso será que não seria uma característica de fazer uma provocação de que pessoas idosas são aquelas que não enxergam? Até que ponto desenhos dessa forma seria uma forma de criar um formato de que isso é uma pessoa idosa? Então, não estou dizendo que é, mas possivelmente depois do bate-papo de hoje, muito provavelmente vocês evitariam situações que levem a entender: "Ah, mas meu
pai levanta o óculos, ok, mas teu pai nem tem 70. Eu não cheguei nos 60, mas há mais de 10 anos eu brinco com 2 óculos. Tudo bem que eu já tenho uma característica de muita idade, mas vocês, alguns colegas aqui, estão aqui também. Então isso não é porque eu envelheci, isso é um processo da minha visão, mas a gente associa tudo isso a pessoas idosas. Não, isso é uma outra característica. Eu já não enxergo bem desde cedo. Mas, de novo, a gente fez a inclusão digital, a gente colocou um desenho muito específico de um aparelho muito sofisticado, mas a gente pensou numa característica de uma utilização de um desenho que associe rapidamente uma pessoa idosa. Será que a gente foi feliz ao fazer isso? Anotem agora, por favor, e alguns de vocês talvez estejam ouvindo isso no transporte público, ou ouvindo agora dentro do transporte público, seja ele ônibus ou metrô, e vocês que vão fazer isso amanhã, façam um esforço no sentido de entender como são os desenhos no transporte público ou no estacionamento do mercado ou do teu trabalho estágio que demonstra que aquela vaga é para pessoas idosas. A provocação é: que desenho que foi pintado no solo ou no ônibus para que você olhe e lembre que aquela política pública que foi criada como acesso foi realmente pensada numa pessoa idosa? Será que aquele desenho está muito forçado? A gente não resgatou? Então fica aí a provocação para alguns de vocês, tá? Outra palavra que eu queria que vocês convivessem, hoje tem uma área que estuda esse fenômeno chamada gerontologia, logos da geronto, então vocês estão vendo ali, estudar o processo de envelhecimento, mas agora por todas as áreas. Então você que está aí na área da biomedicina, existe a biomedicina gerontológica? Existe as ciências biológicas gerontológicas? Os capítulos da área que você está estudando agora, musicoterapia, já tem uma abordagem dos instrumentos que são a forma do canto, a forma de entender a corda vocal, pensando no aspecto do a musicoterapia como abrangência com estudo pela gerontologia, tá? Então, porque durante um bom tempo vocês foram educados, e eu também, apenas com estudo da área médica da geriatria, que aí a gente sempre falava. Então, geriatria, atuação direta do profissional da medicina. Gerontologia, eu e vocês, em breve, vamos poder concorrer a um título de gerontólogo. Eu vou ter o meu primeiro diploma de ensino superior aqui na área de, vamos escolher qualquer área que eu não falei ainda, veterinária, mas eu também quero um título de gerontólogo nessa área, que eu vou ter uma abordagem maior do como que é feito esse fenômeno da gerontologia, tá? E essa aqui é para vocês, mereceria, essa daquelas que merece guardar, que é a tua área tem estudado especificamente uma idade acima de 70, 80, mas a tua área também discute a possibilidade de juntar todas as gerações? Então, um nome novo que se tem agora é: a gente tem discutido esse bate-papo, mas proporcionado que eu tenha no mesmo local pessoas de 10, de 40, de 70 e de 90. Então, como nós acreditamos no processo de envelhecimento e ele é natural, eu também tenho que pensar na possibilidade agora de ter essas classes todas juntas. Volta para o slide lá do The Town com o Ney Mato Grosso. Foi um processo de intergeração. Todos estavam juntos nesse bate-papo, tá? O nosso assunto que a gente está discutindo hoje, a gente escolheu o nome etarismo, pode ser da idade, velhofobia. Esse aqui fica um pouco mais provocativo, fobia do velho. Alguns de vocês podem provocar isso hoje, sem ter a noção do que está fazendo, tá? Muito provavelmente, quando eu fizer a próxima provocação, alguns de vocês vão dizer que eu faço parte dos colegas do mimimi, agora não pode mais brincar com ninguém, eu não posso mais nem brincar com o velho que eu tenho na minha casa. A brincadeira vai ser: não. Porque aquilo que você brinca dentro de casa, você pode brincar na rua, você pode brincar no ambiente de trabalho, e isso não significa que as pessoas vão entender como brincadeira. Então a gente vai ter que repensar muito dos nossos conceitos, que a gente às vezes entendia que isso era legal, simples, mas não significa que seja dessa forma, tá? Idadismo, etarismo, pergunta de prova, é uma forma hoje preconceituosa.
é aquela atitude que eu e você temos em fazer uma brincadeira, um comentário, uma situação que caracteriza que aquilo foi cometido porque a pessoa tem uma idade, por exemplo, acima de 60 anos nesse caso. É uma forma de agir como um comportamento por discriminação. Se vocês voltarem e digitarem agora etarismo e canais de televisão, vocês vão ver muita associação. Muitas empresas de televisão e comunicação estão demitindo funcionários com idade avançada porque eles já não são bonitos. Mulheres não podem ter cabelo grisalho na frente da TV, por uma ideia de que isso demonstra. Então, vocês vão encontrar discussões hoje nesse conceito. Foi despedido pela idade cronológica? Então, em breve a gente vai ter discussões de outras áreas, por exemplo, como direito do trabalho, querendo qual foi o motivo dessa pessoa não estar mais conosco aqui, né? Então a gente queria que vocês repensassem agora, teus comentários hoje. Professor, mas eu sou de uma região onde a gente chama todo mundo de velho. E aí, velho? A gente tem que começar a repensar em mudar esses conceitos, porque você talvez faça ele de caráter positivo, mas na maioria das vezes isso tem machucado. As pessoas não querem ser chamadas disso, né? Todos os sinônimos associados ao idadismo pode fazer essa provocação. Então a ideia aqui nossa hoje é a gente andar em conjunto e lembrar que esse tipo de sinônimo pode prejudicar a possibilidade de a gente estar em conjunto. A gente vai continuar criando uma separação. Mas a gente acabou de anotar antes que a gente está querendo fazer a intergeração. Tá? O termo velhofobia, talvez seja uma tradução muito rápida para a gente colocar aqui, ele tem a ideia de fazer isso que a gente está falando. Ele descreve preconceitos em relação a pessoas de mais idade. Talvez você não faça isso, mas lembra, não é para você diretamente, mas é para a sociedade que a gente tem. Por isso que tem aumentado hoje os temas de violência contra a pessoa idosa. Outra coisa que eu queria que vocês anotassem, não é para usar mais as palavras asilos, por exemplo, ou casa de repouso. Isso não existe, isso juridicamente não é. Hoje o nome é instituição de longa permanência para pessoas idosas. Você precisa melhorar e atualizar o teu tema. Então, quando você hoje comenta, nossa avó, nosso tio, nosso cliente pediu para ir para uma casa de repouso. Juridicamente isso não existe. E isso pode ser um tema que mostra que ele tem que repousar. Mas nós combinamos que as pessoas querem envelhecimento ativo. Então, ela vai para uma instituição de longa permanência para idosos. Entidades que já nascem, né, na sua parte jurídica, preparada para o envelhecimento saudável, que é o que a gente está discutindo agora. Hoje nós temos o Centro Dias também. A longa permanência, esse teu cliente, esse teu amigo, esse teu parceiro vai morar nesse local permanentemente, porque lá ele entendeu que lá ele tem uma boa assistência. Mas existem locais que ele pode ir e voltar à noite para a casa dele ou para a casa do parente, é conhecido como centro-dia. Entre parentes, vocês vão encontrar pessoas usando a palavra creche para idosos. Pode ser carinhoso, pode ser, mas não é. Não vamos colocar pessoas idosas, você não vai colocar teu avô numa creche, ele vai conviver num centro-dia para idoso. Então vocês precisam estar atualizado desses conceitos. Hoje, alguns estados, como São Paulo, existem uns centros de referência para idosos, talvez alguns de vocês agora estão associando, esse é um tipo de serviço oferecido, né, há mais de 15 anos. Nesses locais, todos os serviços são oferecidos especificamente para a pessoa idosa, desde a medicina, por todas as outras áreas, para leitura, para música, para aprendizado. Então, o ambiente ali ele nasceu respeitando esse material. E eu queria uma provocação muito legal para vocês, que é o tema que vem crescendo bastante. Por exemplo, começar a discutir a temática de pensar em locais de referência para pessoas idosas, por exemplo, que durante uma boa parte da vida não tiveram condições, por exemplo, de discutir a sua sexualidade. Se a gente acha loucura isso, discutir aos 18, 19, 20 anos, agora nós estamos num século novo, passamos o 2000, imagina pessoas de 85 anos que passaram uma boa parte da vida tendo que escolher uma outra forma de se apresentar à sociedade, porque a pressão era muito grande. Existem locais hoje para as pessoas passarem por esse bate-papo, ficarem à vontade para a gente reconhecer.
E 2 últimos termos que eu queria que vocês anotassem e guardassem. Hoje nós temos os conselhos municipais de idosos, municipal e estadual, que é um grupo de pessoas que se reúnem para discutir as políticas públicas e entender como melhorar a política para as pessoas envelhecendo. E não esqueçam, hoje, em breve, quando você começar a declarar imposto de renda, você deve ter ouvido falar que a gente sempre mandava para o fundo de amparo à criança, de assistência à criança. Hoje você pode mandar o teu imposto de renda, que não vá direto para o governo, mas para o fundo de idoso. Depois lá a gente vai buscar esse dinheiro para fazer políticas públicas para isso. Próximos 5 minutos, Feli, tá bom? Para a gente tentar ver se tem algum tipo de pergunta. Isso aqui eu queria que fizesse parte da agenda de vocês. Para os interessados, a gente tem como mandar, mas você pode encontrar. O que a gente está discutindo hoje? Evitar palavras ou conceitos que podem machucar as pessoas. Por exemplo, é muito feio uma velha de cabelo grande. Coisas que são ditas cotidianamente. É muito colorido para a sua idade. Você pode encontrar uma pessoa de 89 anos que decidiu pintar o cabelo igual uma adolescente de 15, mas aí vão olhar para ela e falar: por que você fez isso? Porque ela é uma pessoa de mais idade e não pode? Lembrar que o Brasil hoje, nós temos entre 8% e 18% de alguns estados, especificamente desse grupo etário, ou seja, perto de que a gente hoje tem um país, na média, de 15% dos estados tem pessoas nesse grupo que compram serviço, que recebem essa informação. E o nosso envelhecimento tem que passar pela alimentação, os colegas da nutrição estão aqui, atividade física, dormir bem, controlar o estresse, o pessoal da psicologia agora se encaixou, puxa, acabei esquecendo de comentar, emoções e vacinas em dia, a gente trouxe umas outras áreas. Então, isso tem feito a gente envelhecer mais e melhor, tá? Tá finalizando mesmo. Talvez muitos de vocês sejam fãs de uma banda como essa chamada Rolling Stones, fenômenos, vendas, shows, nunca se consegue ingresso porque são caros. Mas lembrar que essa banda, ela tem de vida de banda 53 anos. Muito provavelmente, enquanto eu fiz esse cálculo, vocês estão olhando as fotos dele, mas lembrando que eles são artistas que cronologicamente têm mais de 70 anos de idade. Será que alguém sairia de casa para assistir um show de uma banda de pessoas de 70? Talvez não. Mas se eu falar do Rolling Stones, talvez você vá. Então, é possível, ou a gente precisa criar estratégias de permitir que todos nós passamos por isso. Quer ver um outro fenômeno que a gente tem visto? Agora são fotos rápidas. O mundo vai passar por uma grande reformulação. Quem será o novo presidente dos Estados Unidos? Talvez o Joe Biden novamente. Mas o que a gente mais escuta dele? Situações como essa: Joe Biden tropeça, tropeça e cai. Cai a queda no sentido físico realmente. E aí os grupos começam a falar, por ele cair, isso dá uma característica que ele tem uma performance baixa, tanto para cair como cognitivamente. A sociedade tem essa mania de começar a falar, cognitivamente ele também tem problema. A gente gosta de ver os filmes do Jack Chan, mas a cena que mais está chamando a atenção agora é ele com a filha dele chorando. Ou convidar vocês a ver fenômenos como o Clint Eastwood, que agora, aos 92 anos, não só ele é ator do filme dele, como ele é diretor do filme dele. O que a gente está discutindo aqui é isso, a possibilidade de criar estratégias que essas pessoas continuem fazendo aquilo que podem fazer, querem fazer e ainda continuam provocando. Essa cena que muitos de vocês devem estar recebendo no Instagram hoje, do Jack Chan conversando com a filha e ele assistindo os filmes deles e vendo que provavelmente ele já não consiga toda aquela performance. Então vai ter que mudar o filme. O que é envelhecimento saudável? É você continuar fazendo durante muito tempo. Eu nasci, Silvio Santos era desse jeito. Eu acho que eu vou embora desse mundo, ele vai continuar nesse formato. Eu não consigo vê-lo de outra maneira. Ou um fenômeno mais claro de envelhecimento ativo. O que aconteceu com essa mulher, a Elizabeth, que recentemente deixou o trono, mas a gente sabe que de reinado ela tem mais de 50 anos. E olha que interessante, quem ela deixou no poder tem uma idade muito avançada também. Mas o interessante é que, sem julgar se a gente gosta ou não da Camila, mas ele levou a sua atual esposa, uma mulher também de muita idade. Talvez a gente quisesse, puxa, agora não. Então, mostrando que pessoas de muita idade
continuam fazendo muito bem. E aqui a gente disse pessoas importantíssimas no mundo. Então, vamos lá? Você tem utilizado expressões como ainda? Caracterizo para uma pessoa dessa? Ainda está presente? Que vê uma muito comum? Ah, encontrei fulano de tal e ele ainda está bem da cabeça. Ainda? Então, é característica eu ter muita idade e ser doente? Né? Essa pessoa está caducando, muito antiga? Essa pessoa é do tempo do onça? Ou, vó, isso que você está usando é do tempo do onça? Cuidado com o velho do saco? Ou chamá-lo as pessoas no diminutivo, principalmente você, profissional da saúde, caracterizar que é legal chamar o paciente de zinho porque você acha carinhoso? Não necessariamente. A gente precisa repensar esses conceitos e chamar pelo nome, Dona Fernanda, e não vovozinha, tá? Lembrar que cadeira é para balanço, ou cai na real, você já não tem para onde correr, são expressões que a gente escuta no rádio, nas novelas, nos filmes, e a gente usa isso muitas vezes. Coitadinho, ele está velho. A gente acabou de combinar que é um privilégio estar vivo e ter mais idade, né? Ou deixa o vô quieto. Então, esse material aqui não foi criado por nós, como o professor acabou de escrever aqui, isso já está pronto, eu apenas fiz um recorte, mas eu queria que vocês repensassem as suas atitudes e como que a tua área tem discutido esse fenômeno. Ou pedir para uma pessoa ir fazer crochê ao invés dela ir para o baile. Tá? Então, frases relatadas por essas pessoas. Ouvi de um jovem, se eu pudesse, mataria todos os velhos. Uma frase boa, boba, muito infantil e grosseira, né? Sempre falam, só quer ser nova, procura teu lugar, velha. Porque possivelmente a dona Lúcia, aos 66 anos, saiu de casa para comprar um maiô para ir para a praia. E quando ele entrou numa loja, a pessoa não conseguiu tratá-la adequadamente, dizendo, não tem roupa para você aqui. Então, a gente tem visto isso rotineiramente, isso tem ofendido, isso tem machucado. Esse material que a gente está vendo agora é um glossário coletivo criado por um grupo, vocês podem baixar e passar para as pessoas que vocês mais trabalham. Como a gente tem mais 5 minutos, eu encerro por aqui. Professora, se você estiver por aí, já voltou, no sentido de estar pronta para comentar, queria agradecer aos colegas, tá? E estou à disposição se tiver algum comentário, Pedro, senão a gente pode, né, continuar esse tema. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigado novamente, Sueli, obrigado pelo carinho, pela gentileza, e estou à disposição dos colegas, tanto aqui, ou por e-mail, né, ou aqui na Educação Física, na Rua Galvão Bueno, para a gente poder continuar esse bate-papo. Tá ok? Muito obrigado. Parabéns, professor Timóteo. Vou te comentar aqui um pouco do que estava rolando no chat aqui, né? Tá. Teve o Amaury Pereira que falou que tem 65 anos, 3 faculdades, indo para a 4ª faculdade, professor Timóteo. Ô, Amaury, obrigado pelo incentivo e obrigado pelo privilégio de você estar aqui. Puxa, e espero que em breve a palestra seja tua da próxima vez, tá? Por favor, anota aí para a gente repensar, tá? No próximo semestre. Que bacana, né? Olha, que pique, eu fico contente. Aí tem uma hora que você falou assim, esse tema é bem interessante, pessoal da saúde. Aí o pessoal da gestão pública, da engenharia, falou assim, a gente adorou e a gente não é da saúde, mas estamos curtindo aqui e estamos marcando presença. Puxa, a gente Pedagogia. precisamos de vocês da pedagogia e da gestão também para repensar, né? E principalmente vocês da pedagogia, né? Em algum momento a gente tem que retirá-los do mercado de trabalho, mas nada, vocês têm que continuar e principalmente a gente fazer essa intergeração, né? Na mesma mesa na sala de aula ou nos processos pedagógicos, quem está analisando o documento é isso, de 82 e um de 22, é o que a gente gostaria que acontecesse. Perfeito. Aí teve o Bruno que falou que ele acha, e um monte de gente aqui no chat comentou, que foi a melhor palestra desse semestre. Não, o Bruno é meu amigo, a gente tinha combinado. Ó, todos esses comentários nesse sentido, É pode ver tudo que da eles são educação alunos, física. tudo da educação física, porque eles vão ganhar 1 hora complementar a mais. Isso já vou revelar Eita, aqui. nós. Mas ninguém precisa saber, tá? Fica só entre nós aqui. Tá bom, não vou comentar. A Angélica pergunta uma coisa interessante aqui.
Angélica Santana, como que então é a forma correta de identificar as pessoas com mais idade hoje em dia? Então, o termo que não seja preconceituoso e que não seja agressivo, que seja o termo mais correto, Se se eu existe. Angélica, se eu for me dirigir a essa pessoa, que a gente fizesse igual nas outras idades, né? Que eu a chamasse pelo nome. E nem usasse tratamentos que às vezes a gente tem dificuldade de fazer, que é chamá-lo o João de João, não o Senhor João. Tudo bem que em alguns momentos a gente vai errar. O Senhor João quer continuar sendo o Senhor, né? Agora, se a gente tiver que tratar do ponto de vista jurídico, então a gente está discutindo a temática para a pessoa idosa. Então, essa política é para a pessoa idosa. As calçadas foram redesenhadas para a pessoa idosa. O metrô separou um vagão que ele acreditava, os gestores do metrô, que aquele vagão são, né, aquele vagão é para as pessoas idosas, tá? Então, a melhor forma da gente evitar de estar magoando, ofendendo, até mesmo a gente, talvez a pessoa não se preocupe, mas é evitar o diminutivo. E como a gente está falando agora como profissional, trate pelo nome, João Fernando. Se ele der a liberdade, talvez você crie uma forma carinhosa, mas de maneira genérica, de maneira geral, já que a gente está em formação, é tratá-lo pelo nome que ele tem. Tá? O Silvio Santos, você nunca ouviu alguém chamando ele de Silvinho, assim no tratamento. Ou, muito provavelmente, como alguns de vocês tratam a pessoa que está contratando vocês na hora que você foi fazer o estágio. Você provavelmente deve ter falado: olá, tudo bem? Fernando Albuquerque, ou doutor Fernando, ou psicólogo João, ou fisioterapeuta Fernanda. Então, é uma das formas da gente evitar ou não forçar muito que estou errando. Mas o diminutivo deveria ser evitado, tá? E essas características, tá bom? Isso é novo e a gente está no processo de aprendizagem, tá? A educação física é a que mais usa os adjetivos, né, ou mais sufixos no diminutivo, tá? Senhorinhas, isso não deveria mais ser utilizado, mesmo sendo com o coração. Perfeito. E a última pergunta aqui, a Anaíde Soares, bem no comecinho da conversa, né? Comentou aquela parte que você falou aqui da diminuição de oportunidades de emprego para quem tem mais 40, mais 50, etc., cada vez ficando assim. E o que você acha dessa? E aí eu complemento. O que você acha dessa tendência? Vai a melhorar em algum momento, porque a população vai progressivamente ficando, né, com mais Uhum. idade, ou isso é uma tendência que vai ser sempre assim, um problema, ou como que a sociedade vai se comportar, segundo o que você acha? Olha, a gente está discutindo a ideia da previdência, né? Que a gente tem que repensar a previdência, porque a história é sempre essa, né? Esse país vai quebrar como outros quebraram. Então, isso vai mudar realmente pelo sentido. Você que fez a pergunta, vou imaginar que você tenha 32 anos, tá? Você não vai ter a mesma possibilidade de se aposentar, provavelmente, com pessoas mais velhas da tua casa, com pessoas idosas da tua casa, porque a gente vai repensar esses modelos. Então, as oportunidades de emprego vão começar a acontecer, porque eu vou ser educado que terei que continuar trabalhando para gerar recursos, para eu me manter, já que tudo está caminhando para a ideia que a gente não tenha condições do Estado conseguir devolver os nossos recursos, chamado esse fundo de garantia, a nossa previdência que a gente vai receber. Então, ou você deposita esse dinheiro todo mês para depois você ter 30 anos curtindo a sua previdência privada, ou você está recolhendo, né, esse dinheiro do INSS. Então, a coisa está caminhando no sentido que, em breve, eu entenderei que toda essa geração de 25, 30 anos será educada que não terão a possibilidade de ter essa possibilidade dessa situação de se aposentar. Então, eles terão que continuar gerando recursos para continuar cuidando da sua, por exemplo, plano de saúde. Então, o mundo vai caminhar nesse sentido. Então, essas pessoas vão continuar. Agora, lembrar que a discussão que a gente tem hoje é muito em função do mundo moderno chamado digital. A tua geração, agora você vai ter que ter 25 anos, tá? Usando um exemplo. Essa geração tua de 25 anos, o mundo digital já é de convívio. É que a gente está muito preocupado com os novos empregos que tem agora, que é muito de uso digital, mas para pessoas que chegaram nos 60 anos, que é a realidade que eu tenho visto muito. Então, uma boa parcela de pessoas de 60 teriam grande dificuldade de voltar ao sistema, porque muitas estão fora. E esse mundo digital nunca foi aberto a elas. Exemplo,
alguns colegas de 70 nem têm a digitação como ferramenta de trabalho. Então, o que a gente tem que repensar existe um bloco que agora chegou nos 70 e a gente está com dificuldade de continuar dando chance de emprego. Mas pessoas que têm 25 e 30, que vão passar os próximos 40 anos trabalhando, muito provavelmente vão ter menos dificuldade de continuar trabalhando, porque já estão inseridos no mercado, principalmente da inteligência virtual, desses mecanismos novos. Tá? Então a gente tem que só lembrar, toda vez que se eu enrolei vocês ou não, lembra, né? Há 20 anos atrás, você deve ter entrado num meio de transporte chamado elevador, e tinha um profissional chamado ascensorista. Hoje, a gente entra num elevador que eu já digitei antes de entrar no elevador o andar para quem eu vou. E essa provocação que eu fiz com você, a gente comete esse vacilo com 40 anos. A gente vai nesses prédios modernos e eu não digito o elevador dentro, eu digito fora. Quantos aqui já entrou no elevador desse e desceu em qualquer, porque nem sei para onde eu vou, porque deveria ter digitado antes. Então, a gente vai começar a se ajustar e esses empregos vão começar a aparecer porque vai ter mais pessoas nessa idade criando empregos para ela mesma. Por isso que eu fiz o convite. Vocês podem participar da Expo Longevidade para entender essa geração que chamam de prateada, ou quem é que está criando empregos, são eles também, eles para eles mesmos. Perfeito, professor Timóteo. Vamos encerrar então aqui. Está muito gostosa a nossa conversa. Aprendi muito, me Que atualizei bom, que bom. bastante. Legal. Obrigada. A Obrigado a Mirs comentou vocês. assim: vai ser uma palestra muito. Você vai curtir muito seu livro. Eu vou, tenho certeza. E é verdade. Como é Pa- bom estar em amigos, isso que é o mais Não legal. Como é bom é? estar em amigos, isso aí. Ai, parabéns, viu, Timóteo? Muito obrigada mesmo. Para o pessoal que tá na palestra, o link já foi disponibilizado, tá? Respondam aí para ter direito a uma hora obrigatória. E não percam as próximas palestras, que vai ser terça, quinta e próxima terça-feira, tá bom? Terça-feira que vem vai ser sobre saúde mental, muito importante aí, tá atualizada aí com uma psicóloga super competente do curso de psicologia, tá bom? Muito obrigada a todos, muito obrigada, professor Timóteo, muito obrigada ao Pedro pelo suporte e uma boa semana para todos. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.